Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio de RaraCast. E hoje a gente vai tratar de como aumentar a produtividade, olhando ali no detalhe a tecnologia das sementes. Para essa conversa, eu vou receber Antônio Pavan. Ele é gerente técnico da cooperativa Cocari. Seja muito bem-vindo, Pavan. Obrigado. Obrigado, Kellen. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Ihara também por essa oportunidade de estar falando dessa tecnologia, de estar trazendo cooperativismo, falando da cooperativa. Que bom, Obrigado, a gente é que agradece. E já que você citou a cooperativa, a gente quer conhecer um pouquinho mais da história. Quantos cooperados? Onde fica? Como é que é o foco de vocês? Em qual cultura? A cooperativa Cocari ela é sediada no município de Mandaguari. É uma cooperativa já de mais de 10 mil associados, né? Uma cooperativa de mais de 60 anos. Bastante, né? Bastante, graças a Deus. Está lá, como diz o nosso presidente, né? No mesmo local, no mesmo endereço, com o mesmo CNPJ. Né? Então, a gente está presente no estado do Paraná, né? Com área de atuação muito específica aqui no Paraná, Minas Gerais e Goiás, né? Onde nós temos também áreas lá de desenvolvimento. As culturas principais que a gente trabalha são as grandes culturas, né? Soja, milho, trigo, café. Esses são os trabalhos nossos a campo. Muito Hoje a legal. cooperativa ela se expandiu, né? Então a gente trabalha com piscicultura, a gente tem dentro da nossa linha de trabalho alguns fomentos também na área de avicultura, né? Toda a equipe de veterinárias, ou tecnista. Então a cooperativa vem se expandindo em passos largos, vamos dizer dessa forma. Misturando um pouquinho de tradição com inovação, abrindo novos mercados. Que interessante, Pavan. Agora, o foco aqui da nossa conversa é aproveitar a sua experiência para contar para a gente como que aumenta a produtividade olhando para a tecnologia de semente, né? Semente de soja. O que você tem percebido? Como que faz? Começa por onde? Essa história de ganhar mais produção, produtividade, aumentar a renda? Então, Kellen, quando a gente olha para a rentabilidade do cooperado, para a rentabilidade do produtor, a produtividade está diretamente relacionada a isso. E quando a gente vai em questão de produtividade, o que nós precisamos? Nós precisamos de plantas por área, densidade de plantas, nós olhamos vagens por plantas e grãos por vagem. E, consequentemente, né, na nossa matemática, a gente coloca aí o peso de 1.000 grãos, né, o peso das sementes, e a gente fecha a nossa conta de rentabilidade. Quando a gente faz essa analogia, quando a gente faz esse racional, eu preciso de plantas por área. Então, a tecnologia de semente, ou a semente em si, é o principal insumo para toda essa lavoura acontecer. Então, tudo se inicia, lógico, ali na dessecação, o preparo do solo, né, no planejamento dos insumos. E quando a gente vai efetivamente na semente, na operação do plantio, é fundamental e a operação uma das mais importantes para o sucesso do produtor. Interessante. Então, você está dizendo para a gente que tudo começa com a escolha de uma boa semente. É sabido, é de cor e salteado pelos cooperados, pelos agricultores. Quais são os critérios para escolher uma boa semente? Olha, o produtor hoje no Brasil, os cooperados, o mais importante é ele escolher uma semente de uma empresa que seja idônea. Uma semente de boa qualidade, de uma empresa que seja idônea do mercado. E dentro dessa questão das sementes, ela tem que vir uma semente pura, sem misturas, uma semente com alto vigor, uma semente com uma boa germinação. Então, para a gente conseguir um stand, como eu fiz a conta para você, de ter uma densidade adequada, então nós precisamos ter uma semente com excelente vigor. Uma semente onde, quando a gente coloca ela a campo, quando a gente faz o processo ali de semeadura, ela consegue lidar com todos aqueles estresses que a gente tem a campo. Ora por excesso de chuva, ora por falta, ora por temperaturas, né? Então, ela precisa ter ali condições para lidar com toda essa situação. E o vigor é que determina se essa semente ela tem uma alta qualidade. Interessante. Então, você está falando sobre vigor e outras características de germinação da semente. Essa é parte do beabá. Uma empresa idônea, escolhi a minha semente. Onde é que entra o tratamento de sementes nesse processo? Quando a gente seleciona essa semente, né, e essa semente ela carrega junto em si todo o seu apanhado genético, vamos dizer assim, todas as suas características genéticas de boa qualidade, o tratamento de semente ele entra para proteger todo esse material.
Então, o tratamento de semente ali, inseticidas, né, fungicidas e nematicidas, ele entra no sentido de proteger esse material e fazer com que a gente consiga desenvolver essa população de plantas adequada. Hoje, quando a gente faz a operação de semeadura, a gente está colocando um material muito nobre no solo, em uma condição completamente adversa. Então, quando acontece ali uma ação de um patógeno, um inseto, esse patógeno, ele interfere no desenvolvimento da planta, causando assim um tombamento, falha de plantio, e aí eu não consigo aquele stand que eu preciso lá na frente. Então, consequentemente, o produtor lá na frente vai ter problemas de produtividade. Eu posso dizer que o tratamento de sementes ele exerce um papel de gestão de risco? Você acaba diminuindo o risco daquela semente perder o seu potencial máximo? Poderia. É uma mentalidade que está muito associada com a complexidade do setor agro atualmente, né? Gestão de risco em vários elos da produção. Dentro dessa lógica, você tem percebido um aumento do interesse de agricultores de fazerem o tratamento de sementes lá na cooperativa ou ainda é algo que precisa avançar muito? Olha, a gente tem visto que o produtor hoje ele está muito adepto a essa tecnologia. Ele entende e ele já viu isso a campo, ele vê as diferenças. A maioria adota? A maioria adota. A maioria adota essa tecnologia, né? A maioria adota as sementes por tratamento. E hoje, mesmo no estado do Paraná, né, nós temos, por exemplo, a situação do nematóide. Antigamente se falava muito do cerrado, né? Hoje, no sul do Brasil, ele também tem causado danos muito severos. Então, se a gente não fizer um tratamento de semente adequado, a gente não consegue a população que nós precisamos na lavoura. Interessante. Aí você está dizendo que a maioria já adota, que já se percebe a diferença, principalmente nos manejos de nematóides. Está claro para a nossa audiência, está claro para todo mundo qual é a diferença entre uma semente não tratada e um plantio realizado com uma semente que passou por tratamento? Sim. Hoje a gente pega casos, por exemplo, que o produtor tem esse problema ou de fusário ou de lagarta, ou um problema específico de nematóide, que se ele não fizer o tratamento de semente, ele não consegue a população adequada e ele lá na frente ele vai ter problemas. Quando você não tem a população adequada, que é ali na lavoura, você tem sérios problemas. Problemas como, dependendo das situações de baixa população, de erosão, problemas de excesso de plantas daninhas. Então, tudo isso vai acarretar para o produtor prejuízos. Prejuízos ali na questão de fertilidade, prejuízos nas questões de controles de plantas daninhas, um custo a mais que ele vai ter que utilizar, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Se ele jogar muita semente, ele pode ter um acamamento de plantas, que lá na frente pode acarretar também problemas de produtividade. Excelente. Agora conta pra gente, Pavan, como é que faz para dentro dessa lógica que você está dizendo de que o tratamento de sementes é importante, ele é um fator relevante para o aumento de produtividade. A maioria dos agricultores já se deu conta disso e lá na cooperativa um índice excelente já adota essa prática. Quais são os processos para atingir o máximo da qualidade da semente? O que você indica? Para a gente conseguir o máximo de qualidade da semente em si, né, tudo começa pela colheita da cultivar no campo. Né? Então, é analisada todos os sementeiros, né? A unidade de beneficiamento de semente faz toda aquela análise de mecânica, de umidade, várias análises ali laboratoriais, né, para a gente ter uma excelente qualidade de semente. O produtor adquirindo essa qualidade de semente, essa semente com excelência, quando ele vai a campo fazer a operação, o que ele tem que se cuidar? O que ele tem que ali analisar? A condição climática, se está adequado, se não está. Ele tem que analisar a condição de umidade do solo, velocidade de plantio e tudo que compete à operação do plantio. Né? Ali, se ele fazer a inoculação em suco de plantio ou fazer a inoculação por turfa, né? Fazendo com que ali a gente tenha, né, uma das principais bactérias hoje, que é fundamental para o desenvolvimento da cultura, que é o Bradyrhizóbio, é interessante realizar também na hora do plantio, entendeu? Para que ele consiga um estabelecimento de cultura adequado. Excelente. Então, para mim, está bem claro que a tecnologia do tratamento da semente é um elo importante para quem está buscando esses ganhos de produtividade e, por consequência, também tentar aumentar a renda. Na sua experiência, naquilo que você vê nos cooperados da cooperativa, qual é a dica de ouro que você daria para a nossa audiência para a gente fechar a mensagem? Olha, a dica que eu falo a respeito da semente como um todo é como a gente comentou. Para o produtor ter rentabilidade, o principal insumo é a semente. Então, todo esse contexto de escolher uma semente de qualidade,
tratamento de semente, realizar a inoculação, realizar a operação de plantio com qualidade, velocidade, profundidade, é onde ele vai conseguir ter um dos requisitos para ele ter uma boa rentabilidade lá na frente. Você está dizendo, Pavan, que precisa fazer cada parte do processo com o máximo de dedicação, cuidado, porque o resultado da produtividade ele não é um único e exclusivo fator, mas ele é a soma de pequenos e vários fatores ao longo do tempo? Isso mesmo. A operação de plantio seria uma delas, né? Na cooperativa, você vê que a maior parte dos associados estão indo para o rumo de aumento de produtividade ou está cada vez mais difícil conseguir essas diferenças? Olha, quando a gente vai para a parte operacional, né, os produtores sim estão nesse caminho e toda a cooperativa e todos os consultores técnicos também caminham para esse direcionamento. Então, a gente vai daqui a pouquinho te receber aqui para a gente comemorar novos ganhos de produtividade, novos recordes até lá na região. Se Deus abençoe. Vamos lá. Que seja assim. Pavan, muito obrigada pela presença. Antônio Pavan, que é gerente técnico da cooperativa Cocari, que tem 10 mil associados, mais de 10 mil, né? E faz um excelente trabalho pelo país. Muito obrigada, volte sempre. Obrigado. Obrigada a você. E a gente continua daqui a pouquinho, mais dicas de manejo para você conseguir extrair o máximo da sua produção. Fiquem com a gente. E para a gente continuar esse bate-papo sobre incremento de produtividade com foco em tratamento de semente de soja, eu recebo João Paulo Tomás. Ele é gerente de marketing regional da Yara. Seja muito bem-vindo, Tomás. Obrigado, Kellen. Sempre um prazer a gente estar falando para o agricultor, levando tecnologias e estar falando aqui contigo também. Muito obrigada, agradeço pela companhia. Diga para a gente, quais são as tecnologias que a gente tem hoje no mercado que são as mais eficientes quando a gente está falando de tratamento de semente? Kellen, hoje nós temos grandes tratamentos de semente fúngicos, né, na parte de inseticida também, e também biológicos, que vem avançando muito. A Yara vem com 3 tecnologias aí fantásticas no campo, agregando para o agricultor, tanto Certeza, Convence e agora também o Trunenco, pensando aí em nematicida, controle biológico também. Bastante coisa, né? Diga pra gente, qual é a diferença, já que você mencionou tratamento de semente biológico, qual é a diferença entre o químico e o biológico quando a gente está falando de tratamento de semente? Kellen, hoje, quando a gente fala principalmente de nematóide, hoje 94% da semente tratada, da área tratada do Brasil, já é tratada com produto biológico para nematicida. E a grande diferença está na eficácia. Hoje, quando a gente fala de nematóide especificamente, a eficácia ela é maior no tratamento biológico, no controle, do que no tratamento químico. Que interessante. Sim, por alguns aspectos, né? O primeiro é pela permanência ali do produto no solo, né? E também pelo produto, pelo fato de ser biológico, um organismo vivo, ele ir se multiplicando ali ao longo do tempo. Diferente do tratamento químico, que ao longo do tempo ali ele vai degradando no solo e ele vai acabando perdendo a eficiência. Então você fica com o tratamento químico por alguns dias, 10, 15 dias ali fazendo a sua ação, que é importantíssima no solo, mas o biológico ele acaba permanecendo por mais tempo. E isso vai dando mais longevidade, vai ajudando mais no crescimento de raiz, controlando ali o nematóide por mais tempo e no futuro trazendo produtividade que é interessante para o agricultor. Mas ainda assim o tratamento químico, o tratamento de sementes químico, ele é importante? Por que ele acaba trazendo benefícios para os agricultores que aplicam ele? Não só importante, como fundamental, porque como eu falei, hoje o biológico avançou muito, principalmente na área de nematicida. Mas quando a gente fala em doenças fúngicas, por exemplo, ali, doenças de solo no solo e também algumas pragas de solo, aí nós precisamos realmente do inseticida, do tratamento de semente químico ali, do fungicida químico e do tratamento de inseticida químico. Então, e o importante no tratamento químico e também no tratamento de inseticida e fungicida é o espectro de ação. Quando a gente fala hoje em Certeza, por exemplo, que é o tratamento fúngico da Yara, no controle ali no tratamento de semente, nós estamos falando num espectro de ação, num controle de ação de várias doenças, que é fundamental. Hoje nós não temos apenas uma doença, ou risoctônia, ou cercóspora, ou antracnose. Nós temos um complexo de doenças ali, e proteger a semente desse complexo de doenças, essa semente que tem a tecnologia embarcada, é fundamental. O mesmo acontece com pragas também. Hoje nós não temos só mastigadores, nós temos
sugadores, nós temos ali um esterneco, são vários. O complexo de pragas é grande e nós precisamos também ter um espectro de ação ali no controle de inseticida que proteja a semente de vários ataques ali de pragas. E a Errara lançou aí o Convence, que vem com 2 ativos, que vem dar esse espectro de ação e aí deixar o produtor um pouco mais tranquilo. Então, quando o produtor leva essa solução Errara no tratamento de semente, um fungicida ali, um TS fúngico, com espectro de ação grande, amplo, também um tratamento de semente ali de inseticida, com espectro grande também, controlando todas as pragas, e um nematicida biológico, isso aí agrega para o agricultor e facilita para ele o controle e aumentando a produtividade, como eu falei. Excelente, está muito clara a mensagem, Tomás. Aquela dica de ouro para a gente fechar? Acho que é importante hoje, no momento que nós estamos na agricultura, algumas commodities com preço reduzindo um pouco, o produtor não deixar de cuidar de coisas que são principais. E a semente, eu acho que ali é fundamental o produtor começar bem. Eu acho que estabelecer bem a lavoura é a dica de ouro. Se a gente começa mal, tudo acaba mal. Se a gente começa bem, tudo termina bem. Então, estabelecer bem a lavoura, com uma semente de qualidade, como a gente ouviu há pouco, e com bons tratamentos de semente, com espectro de controle eficaz aí na lavoura, é fundamental. Excelente, começar bem faz a diferença. João Paulo Tomás, gerente de marketing regional da Errara, muito obrigada pela presença no ErraraCast, volte sempre. Obrigado, Kelly, mais uma vez, um abraço. Obrigada a você também. E a você que esteve conosco, obrigada pela companhia, o ErraraCast de hoje. Fica por aqui, a gente segue junto, trazendo mais informações para você proteger a sua lavoura. Até a próxima!